Senhor amado, meu Deus poderoso, nós te glorificamos por esta hora, por este momento, por este privilégio de invocarmos o Teu nome e recebermos socorro bem presente, ó Deus. Por isso, ó Deus, recebe a honra, a glória, o louvor, a adoração, pois nós sabemos em quem temos crido, estamos certos de que Tu és poderoso e verdadeiramente cremos que nenhuma folha cairá da árvore se não for da vontade do nosso Deus. Por isso, Senhor, que as nossas vidas no Teu altar verdadeiramente venham confirmar a nossa oração, que estejamos prontos e dispostos a glorificar o Teu nome, seja como for. Assim nos concede a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma observação, para nós seguirmos nesta dispensação que certamente vai ter um fim. Nós temos tido aí várias dispensações dentro do seminário, isso já é profetizado há um bom tempo, e essa das perguntas me surpreendeu muito. Aconteceram algumas coisas tremendas e nós estamos seguindo esse tempo. Não sei exatamente até quando ele vai acontecer, mas é o tempo das perguntas, das observações, né? Então, se você tem alguma dúvida, não que eu me ache capaz, mas o Senhor tem nos dado graça e misericórdia, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, tem pergunta já aí? Deixa eu ver primeiro aqui os irmãos. Alguém tem pergunta aqui? Não? Pastor, é uma pergunta da Ellen de São Paulo. Ela diz assim, o Billy Graham e Benny Hinn ainda podem ser considerados homens de Deus? Pergunta interessante. Billy Graham e Benny Hinn, né? Eu acompanhei um pouco da vida desses homens porque é impossível não acompanhar a vida de certos homens que se colocam em tão grandes evidências. Mesmo que eu não tenha tempo de assistir um DVD, mesmo que eu não tenha tempo de conectar a internet, mesmo que eu não tenha... As pessoas vão me trazendo coisas. Pastor, assista esse vídeo aí. Pastor, ouve isso aí. Pastor, lê isso aí. Por exemplo, eu não preciso comprar jornal. Esse contato que a gente tem, às vezes eu recebo 2, 3 jornais iguais, falando a mesma coisa. Então, Benny Hinn e Billy Graham. Vamos falar primeiro de Billy Graham. Não sei se o nome se escreve assim, mas Billy Graham. Billy Graham foi um homem que eu conheci desde muito cedo, quando eu comecei a caminhar dentro das denominações batistas. E Billy Graham, para se falar em evangelho dentro de denominação batista, tinha que obrigatoriamente se falar nos livros de Billy Graham, nos grandes livros de Billy Graham. Também tinha um que era das Assembleias de Deus, Jimmy Swaggart. Mas Billy Graham era o referencial dentro das denominações batistas, metodistas, presbiterianas. Billy Graham hoje é vivo ainda, né? Com uma idade já bem avançada, mas está lá, ainda prega, ainda faz as suas turnês mundiais. Só que eu não posso considerar homem de Deus alguém que chega e aperta a mão do João Paulo II, que já morreu, e do atual Bento XVI. Eu não posso considerar homem de Deus, não posso considerar com visão espiritual alguém que aperta a mão desses homens e depois sai nas mídias dizendo: o João Paulo é um grande homem de Deus. Eu não posso. O Bento XVI é um grande homem de Deus. Não posso. Homem de Deus não congrega em Babilônia. Homem de Deus não congrega em prostitutas espirituais. Eu não posso considerar um homem desse homem de Deus. As obras que eles fizeram, essa pergunta ela é muito interessante, ela é muito importante. As obras que eles fizeram e realizaram antes desta queda, não quer dizer que sejam obras que não tenham sido obras de um homem de Deus. Nós conhecemos que homens de Deus, a Bíblia mostra, por exemplo, os erros de homens de Deus como Davi, a Bíblia mostra a queda de Salomão, a Bíblia mostra que Salomão acabou numa situação
deplorável, mas então as obras que ele fez antes na presença de Deus não têm valor. Não, não é isso. Muita gente questiona isso. Mas então se fulano caiu, será o que fulano tinha feito antes, será que era de Deus? Aquele profeta caiu em adultério, aquele profeta agora está caído, aquele profeta não é mais homem de Deus. Então será que as profecias que ele teve antes eram de Deus? Não podemos confundir. Já expliquei aqui nesse seminário, está gravado aí em aulas, que Deus trata com o homem aonde? No momento. No momento. Se eu hoje sou homem de Deus, Deus trata comigo, eu faço grandes obras, Deus realiza grandes coisas através de mim, e ponto final, e essas obras vão ter os seus frutos. Mas amanhã eu caí, tá? O amanhã que eu caí não anula o hoje que Deus operou, aquilo que Deus me deu hoje. Por exemplo, nós não estamos aí com a Bíblia cheia dos provérbios de Salomão e todo dia não pregamos nos provérbios de Salomão e não dizemos constantemente, olha, muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa vem do Senhor. Quem disse isso? Não foi Salomão? Não está escrito lá, de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Questionam lá a vida do profeta Jeremias, das suas lamentações, uma série de situações que ele estava na carne quando disse certas coisas. Os teólogos por aí falam muitas coisas. Vamos supor até que tivesse caído, essa palavra não é poderosa? Não é reveladora? Então nós não podemos confundir o tratar de Deus no momento, né? Se Deus hoje trata com o homem, tratou num passado, aquelas foram grandes obras? Foram. Mas o homem hoje está caído. E estando o homem hoje caído, então as obras que ele realizou no passado não valem mais? Não. Quando Davi caiu em adultério e mandou assassinar um homem, as obras que ele tinha realizado continuou de pé? Continuou de pé. Então, veja bem, eu não estou julgando um Billy Graham, não estou julgando ninguém, eu estou apenas expondo mediante a luz da Escritura, porque eu não tenho poder de julgar, eu falo que Deus me manda falar, e isso aí dou em quem doer. Então não estou aqui julgando, né? Ainda mais eu gostaria mesmo que o Billy Graham estivesse presente. Essa é a maneira que eu gosto de falar. Mas, fazer o quê? Billy Graham, o que ele realizou no passado? Realizou os livros que ele escreveu, a teologia. Existiram vários seminários que se baseavam em livros de Billy Graham. Seminários baseados em livros de Billy Graham. Aula não sei de quem, qual era o livro de Billy Graham. Aula não sei de quem mais, qual era o livro do Billy Graham. Aula não sei de quem mais, o estudo era do Billy Graham. Tudo era de Billy Graham. Mas hoje, eu estou falando hoje, Billy Graham me aperta a mão de Bento XVI e diz que Bento XVI, esse Papa da Igreja Católica, é um grande homem de Deus. Não, o homem de Deus está na casa de Deus e não em templos babilônicos, onde imagens são cultuadas, onde a pedofilia é exaltada, onde uma série de coisas absurdas que se abre lá os valões, os bueiros dos conventos, o que se acha de ossada de fetos é uma coisa impressionante, um sistema que não tem sentido, um sistema que priva o homem de uma aptidão natural dada pelo próprio Deus, é a castidade, como é que chama? O celibato da Igreja Católica. Homem de Deus não participa disso. Homem de Deus não aceita uma posição dessa. Então Bento XVI não é um homem de Deus, porque ele faz parte de uma instituição completamente marginalizada diante da luz da Escritura. Então, se Billy Graham vem e diz que um servo do diabo como Bento XVI é homem de Deus, então eu concluo que Billy Graham não tem mais visão espiritual. Ele não enxerga mais as coisas. Eu sei que existe uma pressão mundial para a unificação, para a paz. Todo mundo serve o mesmo Deus, todo mundo serve Deus de formas diferentes. Todos os caminhos levam a Deus, mas eu vou morrer, vou derramar o meu sangue dizendo que não. Para Deus só existe um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Então não posso me render, eu sou a resistência. Billy Graham já se rendeu. Bento XVI é um grande homem de Deus. Então,
hoje, se um homem tem a visão de dizer que um líder católico é um grande homem de Deus, o que se passa na cabeça desse líder? Quais os conceitos espirituais que esse camarada tem, esse Billy Graham? Qual a vida espiritual que ele tem a ponto de olhar para um serviçal de Satanás da Igreja Católica, um líder, e dizer que aquele líder da Igreja Católica, cujas práticas de princípio a fim é tudo reprovada por Deus, como que um homem desse pode olhar para um líder desse da Igreja Católica e dizer que ali está um grande homem de Deus? Não é admissível. Então o que eu tenho a dizer sobre Billy Graham? Com a declaração dele, nós não nos veremos lá no mesmo céu. Não veremos. Porque o espírito que me fala de um jeito, ele tem um outro espírito lá que está falando a ele de outro jeito. Eu nunca direi na minha vida que um membro sequer da organização católica é gente de Deus, que dirá uma liderança. Que dirá uma liderança. Benny Hinn tem umas fitas aí do ministério dele, não sei como anda hoje, cheio do poder, pessoas caindo no poder, sinais, prodígios e maravilhas, tá, maravilha, glória a Deus, sinais, prodígios e maravilhas, testemunhos no mundo todo, uma coisa realmente tremenda, maravilhosa, quem dera continuasse assim. Mas o Benny Hinn, né? Irmão, veja bem, quando eu falo da queda de um homem de Deus, isso me causa mal, eu me sinto mal. Quando um homem de Deus cai, não é lucro para ninguém, só é lamento, só é perda. Perde o reino de Deus, perde cada um de nós, porque se tem homens de Deus no poder, de pé, nós temos coisa a aprender com eles. E aprendemos uns com os outros, porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Dependemos do outro. Então, falar da queda de homens de Deus, eu falo porque eu sou obrigado a falar. Senão eu faria que nem os outros por aí. Não, deixa isso para lá, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só que eu não posso, eu tenho que falar. Entende? Então, Benny Hinn foi mais um que chega diante do Bento XVI e diz, o Bento XVI é um grande homem de Deus. A mesma declaração de Billy Graham. Não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que um cristão olhe para um adorador de imagem, uma organização impregnada de pedofilia, uma organização que obriga o celibato, e aí o resultado é isso, é pedofilia, é prostituição, é adultério, é esses horrores todos. Eu não posso ver um cristão, principalmente, pior ainda, um líder cristão, como são Benny Hinn e Billy Graham, olhar para um líder de uma organização completamente profanada, corrompida, adoradora de imagens e outras coisas, acendendo vela para os mortos, rezando missa para os mortos. Eu não posso olhar para um líder desse e dizer, ali está um grande homem de Deus. Não, se ele fosse homem de Deus, ele estaria lutando na mesma causa que eu. A menos que eu considere que a minha causa seja igual a dele, ou que nem eu seja homem de Deus. Que nem aquela pergunta da semana passada. O que você acha do Edir Macedo apoiar a Dilma? Simples, satanista tem que apoiar satanista. Amém, meu irmão? Então, Billy Graham, Benny Hinn, são nomes que nos Estados Unidos, e até no Brasil muitas vezes, são nomes que nos Estados Unidos você não consegue falar em evangelho sem lembrar desses homens. Marcaram a nação. Benny Hinn, quando ia fazer eventos na cidade, a cidade simplesmente parava, ninguém andava mais para canto nenhum, o trânsito dava um nó. E tem mais, antes dele chegar no local dos eventos, já tinha paralítico andando, cego enxergando, mudo falando. Antes dele chegar, ele ainda dentro do carro, sem poder chegar no local do evento, já tinha gente ligando para o celular dele, olha, já tem cadeira de roda aqui sozinha. Coisas poderosas, mas não interessa o que um homem de Deus tenha sido, interessa o que ele é. Jesus não vai contar com a minha vida pelo que eu fui, ele vai contar com a minha vida pelo que eu sou. Amém, irmão? Então, Benny Hinn, Billy Graham, lamentavelmente, pelas declarações modernas que tem dado,
não posso crer que continuem com a visão de um homem de Deus. Porque o dia que eu chamar um pai de santo, um padre, um líder que nem o Manuel Ferreira, das Assembleias de Deus. Quem já assistiu o vídeo lá da Coreia? Ele no evento do Reverendo Mu. Você sabe quem é Reverendo Mu? Reverendo Mu é um homem que se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. Você pode imaginar um cristão, conhecedor e seguidor da Bíblia, chegar e participar de um culto na liderança de um homem que se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo? É isso que diz o Reverendo Moon, chamada Igreja da Unificação. Ou seja, como ele se diz a reencarnação de Jesus Cristo, qual o propósito dele? Congregar todas as igrejas a ele. Aí tinha um vídeo lá, tem um vídeo lá na internet, em que o filho do Reverendo Moon está fazendo uma palestra e está dizendo assim: lá no Brasil nós pegamos um peixe grande. Aí fala assim: quem conhece Manuel Ferreira? Pegamos um peixe grande, que é o... Mal sabe ele que ele não pegou um peixe, ele pegou um rato. Aquilo não é peixe, aquilo é um rato, aquilo não presta para nada. Igreja de Madureira, não vai ter um crente sequer daquele lugar pisando na porta do reino de Deus. Aquilo não tem nada de Deus. Igreja de Madureira é maçonaria, política e agora submissão ao próprio Reverendo Moon. Vê se pode. Então, como é que eu posso considerar essas pessoas homens de Deus? Não tem como. Não tem a mínima chance. Ou seja, apenas está provado que nós estamos vivendo o tempo da apostasia. E a apostasia é a porta que se abre para o reinado do anticristo. E por mais que a gente fale, estamos no tempo da apostasia. Está aí o vídeo na internet, o camarada falando lá, não tem corte, não tem montagem, não tem cambalacho, é ele falando, entrevistam ele. Ele diz: não, eu não conheço o Reverendo Moon, nunca conheci, não sei quem é, ele não é meu inimigo. Não é meu inimigo? Alguém que está levando milhares de almas para o inferno, não é meu inimigo? Não é meu inimigo carnal, mas espiritualmente é meu inimigo sim. Como não é meu inimigo? É inimigo da doutrina que eu prego de Cristo, é inimigo da verdade. Então, Benihim, Billy Graham, Assembleia de Madureira como um todo, não fazem mais parte do reino de Deus com as declarações que têm dado. Eu não posso concordar, eu não posso entender que seja homem de Deus quem faz tais declarações. Então, meu irmão, isso é que eu tenho a dizer sobre esses que foram um dia grandes homens de Deus. Manuel Ferreira não, tá? Manuel Ferreira nunca foi homem de Deus. Manuel Ferreira nunca foi homem de Deus. Aquilo não passa de um assassino. Sempre. Ele nunca foi homem de Deus. Billy Graham, Benihim, sim, já foram homens de Deus. Manuel Ferreira das Assembleias de Deus nunca foi homem de Deus. Aquilo ali mandava assassinar até crente, só para não sentir a sua organização ameaçada. Aquilo ali nunca foi homem de Deus. Então, é isso que eu tenho a declarar e quero lembrar aos irmãos que esses vídeos vão mundo afora, os áudios são postos para o mundo inteiro baixar e eu falo mesmo aquilo que sei que tenho que falar e doa em quem doer. A obra é essa e nós vamos em frente. Uma pergunta da Tânia de São Paulo. Ela diz assim: qual a diferença entre a igreja pentecostal e a neopentecostal? Pois eu já vi na Bíblia a pentecostal, mas essa neopentecostal nunca vi. O senhor sabe a diferença dessas doutrinas? Veja bem, não existe nem na Bíblia a igreja pentecostal. Não existe. Não existe na Bíblia nenhum nome de igreja. Não existe na Bíblia nenhum modelo de igreja. Igreja bíblica é um grupo, uma organização ou ainda um ser humano individual que observe os mandamentos de Cristo e ande segundo eles. Isto é a igreja. Então, quando aparece na Bíblia pentecostal, né, aqueles subtítulos que as gráficas colocaram que nem faz parte do original,
Pentecostal é porque a descida do Espírito Santo, vamos assim dizer, naquele episódio que revolucionou, um som impetuoso, veemente, quando estavam 120 reunidos no cenáculo, no pináculo de Salomão, quando houve aquele movimento terrível e o Espírito Santo, com esse som produzido, atraiu as pessoas até ali, quando Pedro salta no meio da multidão, prega, e eles dizem: varões, irmãos, que faremos então? Aí Pedro diz assim, sede batizados e vossos pecados serão perdoados, crê no Senhor Jesus, serás salvo. Então naquele dia, era o dia de Pentecostes, Pente, né? Justamente porque eram 50 dias depois de quê? Da Páscoa. Então essa festa, e você já ouviu falar no Oktoberfest, a festa da uva, a festa do vinho aqui no Rio Grande do Sul, que vai o Brasil todo, quem pode migra para lá. É uma festa imensa que acontece lá no Rio Grande do Sul. Assim era o dia de Pentecostes. Lembra que diziam assim: não são, pois, varões galileus esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elemitas, gregos, cirofenícios, tudo que era gente ali, houve uma operação de maravilhas do Espírito Santo, e os galileus falavam na sua própria linguagem, mas o povo, os estrangeiros, os gentios que estavam ali naquela festa, ouviam a mensagem traduzida pelo Espírito Santo no seu próprio idioma, e eles ficaram atônitos, ficaram assombrados com isso, porque eles sabiam muito bem que aqueles homens não falavam a língua deles, mas os homens estão falando e está chegando no ouvido deles o idioma deles, o idioma no qual, como a Bíblia diz, no qual somos nascidos. Foi um assombro, só restou para eles dizer: o que nós vamos fazer? Estamos vendo, a mensagem é verdadeira, o episódio é tremendo, ninguém pode negar isso aí. Então passou a chamar-se Igreja Pentecostal. Aí o que saiu de Igreja Pentecostal por aí? Por causa do nome Pentecostes. A igreja verdadeira, irmão, é a igreja pentecostal. Não, não é nada. Igreja verdadeira é a que vive a palavra. A organização católica que tem ali, se você chegar lá em cima naquela torre e botar uma faixa bem bonita, de neon, tudo bonito, escrito Igreja Pentecostal, lá dentro vai continuar sendo uma Babilônia. Não é nome, não é rótulo. O que interessa é a prática. Então não existe igreja batista, não existe igreja assembleiana, não existe igreja metodista, não existe igreja pentecostal. O que existe é a igreja. Os nomes são para a gente rotular aí num CNPJ, botar coisas, gerar documentos, gerar carteiras, gerar um monte de coisa. Então, não existe, né? Nem pentecostal, nem neopentecostal a nível de igreja. Agora, esse nome, essa classificação, saiu dos teólogos abestalhados que estão por aí pela sociedade. Eles dizem que até determinados anos, vamos dizer assim, até 1990, as igrejas eram pentecostais. Daí para frente começou a surgir novos movimentos, graças a Deus, acabou aquela hegemonia dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos e dos assembleianos. Essas quatro forças dominavam o mundo religioso. Então, de 1990 para cá, começou a surgir, até um pouquinho antes, podemos botar 1980, começou a surgir um monte de gente, creio eu até, direcionada por Deus para fundar igrejas. Então essas igrejas que não fazem parte do movimento assembleiano, metodista, batista e presbiteriano, essas igrejas passaram a receber o nome de neopentecostal. A palavra neo significa novo. Então, quer dizer, eram denominações novas, com a visão pentecostal. Qual é a visão pentecostal? É a visão de cura, de poder de Deus, libertação, a visão de profecia, a visão de língua estranha. Essa é a chamada linguagem pentecostal. Por quê? Porque até devido a uma má interpretação, lá no dia de Pentecostes, Atos 2, quando a descida do Espírito Santo aconteceu, os discípulos começaram a falar em línguas de outros povos. E muita gente acha que ali eles estavam falando línguas estranhas, como diz lá em Marcos, falarão
novas línguas, pegarão nas serpentes. Então, essas novas línguas, que é sim ali um referencial principal de línguas estranhas, ou seja, estranhas mesmo, são línguas que só o Espírito Santo pode dar a interpretação. Paulo, que não andou com Jesus, ele diz que eu falo mais línguas que todos vós. Mas o que adianta falar a língua estranha se tiver no meio da congregação alguém que não entende? Então, se alguém está falando língua estranha, é necessário que haja intérprete, quando Paulo está corrigindo um certo tumulto que existia na igreja de Corinto. Então, a realidade é essa. Língua estranha são as línguas espirituais, que nem nós mesmos que falamos não entendemos, a menos que o Espírito Santo nos dê um discernimento. E línguas estrangeiras são os termos que nós usamos para a operação de maravilhas ocorrida ali no dia de Pentecostes. Ou seja, eu falo em português, mas se tiver algum árabe aqui em nosso meio, o que eu estou falando em português, o Espírito Santo traduz e chega no ouvido dessas pessoas do árabe em árabe, né? Ou em hebraico, ou em inglês, ou em qualquer outro idioma. Isso já se chama uma operação de maravilhas. Quer dizer, se chama não, nós chamamos, somos nós que damos nome às coisas. Na Bíblia não está chamando, nada disso. Jesus nunca disse que é isso. Nós é que temos dado nome às coisas, para quê? Para poder explicar, para poder saber do que estamos falando, para poder usar referenciais. Então, nós é que damos. Então, veja bem, neopentecostais são as igrejas, como por exemplo, a nossa. A nossa igreja, se fosse hoje classificada, por exemplo, quando eu fui preso, alguém lá dentro do presídio, da delegacia, perguntou assim, a tua igreja é o quê? É pentecostal ou neopentecostal? Imagina, um camarada que não sabe nem o que é ser cristão me perguntando isso. Por quê? Porque esse papo de neopentecostal e pentecostal é um papo que fica rodando aí nas camadas que pensam ser intelectuais da sociedade. Aí eu falei assim, minha igreja tem 10 anos. Aí falou, então tua igreja é neopentecostal. Eu falei, tá, obrigado pela classificação. Tá, tô aí para nada disso. O que interessa é o que a gente pratica aqui dentro. E o que praticamos aqui? Exclusivamente a palavra de Deus. Então, neopentecostal, pentecostal, a nível de nome, e seja lá como for, não tem muito interesse. O que importa é o que nós fazemos, porque se eu chegar num terreiro de macumba e botar uma placa, isso não vai alterar nada do que é praticado lá dentro. Então, o que interessa é o que nós praticamos. A pergunta do Paulo César, de Minas Gerais. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre jogos de casas lotéricas. É pecar jogar nesses tipos de jogos, como Telecena, Mega Sena, enfim? Por favor, me oriente. Olha, eu costumo deixar a coisa muito pela consciência das pessoas. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, salvo se a Bíblia for específica. Então eu posso, com liberdade, citar a Bíblia. Eu digo, irmão, a Bíblia diz isso, então é pecado. A Bíblia diz aquilo, então não é pecado. Eu não sou, muitas pessoas, são muitos e-mails, as pessoas me mandam perguntas como se eu fosse lhes dar uma resposta definitiva. Resposta definitiva não vem de mim, tem que vir do alto. Cada um tem que buscar a resposta para a sua própria vida. Como eu já falei aqui, tem uma revelação, eu estou vivendo uma situação. Pode existir uma revelação que vá trazer resposta para mim, no que eu buscar. Mas alguém pode estar vivendo a mesma situação que eu e a resposta que serviu para mim não vai servir para aquela pessoa. Então, eu não estou aqui para dizer o que é certo nem o que é errado. Não é essa a minha posição e eu sei muito bem dela. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. Então, quando uma situação não está na Bíblia, vai orar. Se Deus disser, olha, pode jogar aí na loteria esportiva e tem mais, eu ainda vou te dar um resultado. Tá bom, vai lá e fique milionário. Não tenho nada contra, recebeu a revelação ou não? A vida continua, não sei, cada um segue seu caminho. Agora, o que nós estamos vendo é um sistema muito esperto, manipulando, né? São os caça-níqueis legalizados. Porque essa grande luta contra as máquinas caça-níquel,
Ah, jogo de azar. O governo joga a Polícia Federal em cima dos bingos, joga a polícia em cima das máquinas caça-níquel, mas as máquinas caça-níquel, os bingos, estão lá. Vai quem quer. Vai quem quer. Ninguém está infringindo o direito de ninguém, ninguém está invadindo casa de ninguém, ninguém está batendo em ninguém, ninguém está estuprando ninguém está cometendo crime contra ninguém. A casa está lá, só que aquela casa que está lá não paga imposto. Aí o governo diz assim, então é ilegal, é pirata, é clandestino, porque não paga imposto. Se pagasse não era. O Silvio Santos está com jogo. Via televisão, canal de massa, é a telecena. A Xuxa tinha o Papa Tudo, né? O Papa Tudo era da Xuxa. A Xuxa tinha o Papa Tudo, mas dava uma bolada gorda para o governo. Então o jogo dela nunca foi ilegal. O governo é hipócrita. Tudo é ilegal quando não paga imposto. Essa é a verdade. Agora, particularmente, eu acho o seguinte, essas empresas que administram esses jogos, elas faturam um absurdo. Por exemplo, não vi nenhum governo hipócrita e desgraçado da nação brasileira se levantar contra a Rede Record, que monta aquele negócio, a Fazenda, né? A Fazenda. E aí você, a população, os adolescentes, os jovens, emocionados, os bobinhos, os líderes, sempre coloca alguém lá que seja conhecido na mídia, que seja um ídolo. Para quê? Para incentivar as pessoas a votarem. Todo programa é recorde de votação através do celular, aquelas mensagens, como chama? SMS. Todo programa, aí resultado, em cada programa, a Fazenda fatura cerca de 10 milhões de reais de gente que está mandando SMS para lá a 10 centavos, a 15 centavos, a não sei quantos centavos. São 10 milhões por programa, que dá para pagar não sei o que, enriquecer tranquilamente a Rede Record. 10 milhões por programa. Nenhum hipócrita descarado da nação brasileira diz que é ilegal. Porque em cada SMS que você manda, está ganhando a Rede Record, está ganhando o sistema de telefonia e está ganhando o governo, porque em toda a conta de telefone sua, todo cartão que você compra, todo chip, vem aquele negócio chamado, como é que é? Aquilo que diz... Hã? Como é que chama aquele negócio que é descontado em tudo que você compra? Tem um nome, um imposto aí que a gente paga. ICMS, acho. É um imposto sobre serviços, mas tem um nome. Quando você compra um produto no mercado, feijão, arroz, não tem um imposto? Se eu lembrar, eu vou falar. É não sei que, AC, não sei que lá. Então, essa é a realidade. Ali, quando você envia um SMS, você está pagando imposto. Então, para o governo não é ilegal. Está indo para o bolso dele. Aí vem uns palhaços, inclusive uns palhaços pastores hipócritas, né? Que nem a propaganda que eu vi do Silas Malafaia na Band News. Meu irmão, como é que você pode querer pregar a palavra de Deus por um veículo ilegal? É um hipócrita. Está emprestando a boca e a imagem dele para o serviço de Satanás. Desde quando a igreja tem que usar meios legais, que o homem diz que é legal? O que é ilegal para a igreja é o que Jesus Cristo diz que é ilegal. Isso é ilegal. Se Jesus Cristo não disser que é ilegal, não é ilegal e ponto final, né? Então, a pergunta foi, só para recapitular? A pergunta... O certo e errado de jogar, né? Se era pecado jogar. Se é pecado jogar. Veja bem, eu não estou aqui para dizer se é pecado, mas eu vou dizer o seguinte, que essas empresas estão cada dia mais trilionárias à custa de uma grande massa que diz assim, eu vou mandar um SMSzinho aqui, 15 centavos não é nada, 15 centavos de 190 milhões de brasileiros, você vai ver quanto dá. Dá uma fortuna que nem em toda a tua vida tu vai contar. Então, meu irmão, eu acho o seguinte, aí fica aquela ilusão, vou jogar na loteria,
um dia a minha sorte vai chegar. Um dia a minha sorte vai chegar. Cada prêmio que uma televisão dá, cada prêmio que uma administração dessa lotérica dá, cada prêmio que eles dão, o faturamento deles já chegou mais de 1000 vezes aquilo. Existe um negócio que eu estudei no 2º grau chamado probabilidade matemática, ou não sei que de fatorial, que também já me foge a memória. Irmãos, através dessa probabilidade matemática e os percentuais, uma coisa lá de fatorial, tem muito tempo, através dessa matemática, a matemática é uma ciência exata, forma-se um jogo e já se sabe o resultado final dele. Você acha que hoje o homem mandando sonda para Marte, você acha que você vai comprar uma cartela ali na banca de jornal e que aquilo ali é a tua sorte? Se o homem já manda a sonda para Marte, com calculadoras chamadas calculadoras científicas, cálculos de que quando exatamente dia, hora, minuto, segundo, o cometa Halley vai passar e de onde ele vai ser visto. Os homens estão por aí fazendo esses cálculos. E o infeliz do cidadão brasileiro, do cidadão mundial, acha que ele está correndo sorte. Quem sabe ele não compra um bilhete premiado. É muita inocência, falta de estudo. A verdade é que os bilhetes premiados já estão todos definidos, a quantidade de prêmios, e tem mais, eles orientam aonde aquele número vai sair, se vai sair no Rio de Janeiro, se vai sair no Espírito Santo, se vai sair em Minas Gerais, São Paulo. Eles orientam, eles distribuem as cartelas aonde eles querem que o prêmio seja visto, aonde eles querem trabalhar, onde eles querem incentivar as pessoas a comprar. Então, o que acontece? Sai um prêmio hoje no Rio de Janeiro, já era. Se tu quer tentar a tua sorte, viaja para Manaus e compra um bilhete lá, porque não vai sair outro aqui. Isso se chama probabilidade matemática, um estudo fantástico, sério. Hoje você já consegue ou não consegue? Hoje você consegue formar uma equação matemática dizendo: eu quero que o resultado dessa matemática dê 10. Você já recebeu um e-mailzinho interessante sobre o número do seu telefone? Quem já recebeu esse e-mail sobre o número do telefone? Ninguém recebeu? É um número, não interessa o que você faça. Você faz os cálculos ali, quando você olha o resultado, é o número do seu telefone. Aí você pode usar qualquer outro argumento. Quando você muda os números, que você olha o resultado, é o número do seu telefone. Aí a pessoa que manda o e-mail diz assim: e aí, viu? Não sou demais? É demais. Probabilidade matemática. A matemática é uma ciência exata. Cá entre nós, a matemática é a única ciência considerada exata. Ela não dá margem, ela não é 1,01, não, ela é 1. A matemática é uma ciência exata. E a história? A história não é exata. As pessoas dizem assim: os dinossauros viveram por cerca de 120 milhões. Quem vai calcular isso? Cerca de 120 milhões. Não tem exatidão na história. Não tem exatidão numa série de coisas, mas quando se trata de matemática, se tem exatidão. Então, eu não aconselho jogar, porque sabe quem domina os grandes jogos que estão na sociedade? São os sistemas que não têm nada a ver com a Bíblia, são os maçons. Os maçons estão por aí encabeçando tudo, são os grandes líderes dos canais de televisão, das rádios e dos grandes veículos em massa, são os donos dos satélites, são os maçons. Estão no poder de ponta a ponta. Hoje você vê presidente maçom, prefeito maçom, governador maçom, tudo maçom, pastores maçom. Estão dominando tudo. Então, quando você se mete nesses jogos, chamados jogos de azar, você pode simplesmente estar contribuindo para que o diabo fique mais forte. Agora, se alguém achar que pode jogar, ou que vai orar para jogar,
Estou nem aí. Amém? Estou nem aí. Pode ser um crente daqui de dentro. Ah, pastor, eu vou fazer uma fezinha. Vai mesmo, pode fazer à vontade. A igreja não tem doutrina para dizer isso. A igreja não tem doutrina para regular a vida pessoal de ninguém. A vida de cada um deve ser regulada pela Bíblia. Agora, nós vamos viver num mundo em que a Bíblia não será específica diante de muitos assuntos, mas a Bíblia é específica que você deve orar e buscar a direção de Deus. Quem quer jogar, que jogue, né? Teve um caso aí numa igreja que uma pessoa ganhou uma fortuna. Ganhou uma fortuna, quando foi dar o dízimo, o pastor falou assim, não quero não. Dízimo disso aí, aqui eu não quero. Era a visão do pastor. E a pessoa foi, catou o seu dízimo, saiu da igreja, ficou ofendida e foi viver sua vida. Teve um caso com aquela revista, Show do Milhão, do SBT. Teve um caso também de uma pessoa que ganhou muito dinheiro lá no Silvio Santos. Quando foi dar o dízimo, o pastor falou, não quero não. Dízimo aqui não. Ele está certo ou ele está errado? Dentro da visão dele, ele tem liberdade, para mim ele está certo. Agora, se outro recebesse, dentro da visão dele, ele tem liberdade, ele tá certo. Está errado. Se outro não recebesse. Enfim, tem coisas que a Bíblia não é específica. Agora, na oração você vai achar a resposta. Uma pergunta do Rafael de Goiás. Ele diz assim, qual a diferença entre a igreja mundial e a universal? Pois elas são bem parecidas, porém as pessoas falam que é diferente uma da outra. A diferença é que o nome do servo do diabo se chama Valdemiro Santiago, líder. E a outra, o servo do diabo, se chama Edir Macedo. A diferença é só nessa, no nome dos líderes, o resto é tudo a mesma coisa. Temos perguntas aqui na congregação? Ninguém? Temos. Pastor, a paz do Senhor. Deixa eu te perguntar um negócio. Esses líderes, né, que já foram, como o senhor citou aí, foram grandes líderes, né? Foram grandes homens de Deus. Hoje está cortado por Deus, né? Mas as igrejas deles, as pessoas, canais, né? As pessoas continuam vendo eles. O que está faltando no povo é discernimento, conhecimento da palavra, já que eles foram cortados por Deus. Mas as igrejas continuam cheias, lotadas. Isso é muito interessante. O que acontece? Isso é fantástico. Eu conversava esses dias com a minha esposa, assistindo o vídeo do Manuel Ferreira lá na Coreia, exaltando o reverendo Moon. E eu dizia assim, caramba, e não adianta nada. As pessoas, os assembleanos que congregam lá nesse palco do diabo, vão assistir esse vídeo e vão continuar lá. Não vão sair. Isto é incrível. Isso vai justificar o quê? A condenação ao inferno. Porque por mais que Jesus esteja mostrando, imagina, o homem conseguiu um vídeo lá da Coreia, trouxe, traduziu, fez um monte de coisa para abrir os olhos de alguém. E as pessoas não abrem seus olhos. E nós vamos estar distribuindo brevemente esse vídeo na porta dos seminários da Assembleia. Breve, rápido, é coisa rápida. Vamos estar distribuindo na porta dos seminários da Assembleia. Mas eu não espero que isso traga algum resultado. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte. Por quê? O camarada está lá, coladinho com o reverendo Moon, mas a igreja, os membros, estão num comodismo espiritual que é uma verdadeira desgraça. Ele não tem atitude. Tem gente que tem um descaramento de dizer assim, não, eu não compactuo com isso não, mas eu vou para onde? Eu vou ficar aqui mesmo. Meu tataravô era assembleiano, meu avô era assembleiano, meu pai era assembleiano, minha mãe era assembleiana, eu nasci assembleiano. Tá, então vai para o mesmo inferno. Uma tarde assembleiano. Chega lá no inferno e diz assim, chegou mais um, assembleiano, onde estão os assembleianos? Vai ter um monte lá. Então, comodismo, a pessoa não tem atitude, não muda, não busca, não clama, ela não vive a palavra. Ela vive os seus próprios conceitos, a sua comodidade.
Ah, não, essa igreja é tão pertinho da minha casa, eu venho até a pé. Imagina, eu vou para onde? Não quer nem saber de orar, não, eu vou ficar aqui mesmo. Esse tipo de atitude, de comportamento, não é o comportamento dos que vão herdar a vida eterna. Não é um comportamento dos que vão adentrar a glória de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus é conseguido através de quê? Esforço. Esforço, tem que pagar o preço, tem que buscar, tem que caminhar, tem que suar a camisa. Mas o comodismo mata um monte de gente. Então, quer dizer, se Benny Hinn e Billy Graham dizem que o Bento XVI e aquele que já morreu, João Paulo, que eles são homens de Deus, então quer dizer que se eles são homens de Deus, então eu concordo plenamente que as pessoas abandonem o Evangelho de Jesus Cristo e vão lá junto com eles rezar a missa para os mortos. Porque eles são homens de Deus. Nós não costumamos orientar as pessoas aos lugares onde são dirigidos por homens de Deus. Então não está, é incoerente demais. Aí, por exemplo, né, como foi a pergunta, o caso, o Manuel Ferreira, cultuando o reverendo Moon, aí dá uma palavra lá, quando termina a palavra, o homem vem com um tipo de espanador todo branco, faz uns sinais lá, faz umas coisas sobre o povo, e o hipócrita ali se diz cristão, compactuando com aquele tipo de satanismo. Um casamento espiritual para simbolizar a união não sei de quê, não sei de quem mais, e o camarada se diz cristão e ali naquele meio, compactuando com tudo aquilo. Como que fica? E esse povo todo, o vídeo já está com mais de 20 mil acessos lá, esse povo todo das assembleias, não tem vergonha na cara, pelo menos? Pelo menos vergonha na cara tem que ter, meu irmão. Não está vendo como está cultuando o diabo? Ah, não, mas eu não compactuo com isso. Então tá bom. Então eu vou voltar para os terreiros de macumba, vou ficar lá dentro e vou dizer, não, eu não compactuo com isso não. Estou aqui, mas não compactuo com isso. O ditado popular diz que quem não é não se mistura. Né? Amém? Temos perguntas? É uma pergunta de um ouvinte aqui do Rio de Janeiro. Ele diz assim, eu gostaria de comentar aqui sobre o Silas Malafaia. Ele, no início das eleições, estava apoiando o PT, ou seja, a Dilma. Depois, não quis mais porque ela é a favor do aborto e do homossexualismo. Depois mudou de opinião e apoiou a Marina. E o partido na qual ela faz parte da chapa, o PV, também apoiou o homossexualismo. E agora ele está com o Serra, que recentemente foi divulgado um vídeo onde ele apoia o homossexualismo. Enfim, como esse Silas está confuso, né? Confuso tô eu, já não sei mais o que o cara está apoiando. Eu queria tanto votar, mas eles não me dizem quem votar. Então, meu irmão, é uma realidade. Ontem eu estava assistindo o programa eleitoral, aí tá lá no programa do Serra falando um monte de coisa, tal, mostrando que fiz isso, aquele papo político. Daqui a pouco entra o Silas. Vocês assistiram também? Aí entra o Silas, dando maior apoio, é o Serra que vai fazer, o Serra é isso, o Serra é aquilo, não sei o quê. Agora o nosso internauta aí está dizendo que o Serra já gravou também vídeos anteriores falando, meu irmão, político quer voto. Se ele vê que quem vai votar nele são os assassinos, ele diz assim, eu também sou assassino, eu mato também. Interessa é voto, porque um presidente que vai para o poder, ele tem, como é que chama? Quando a pessoa se aposenta, né? Quando o presidente vai para o poder, ele tem aposentadoria vitalícia, meu amigo. Você sabe o que é uma aposentadoria de um presidente? Todos que já passaram na presidência, você tem que trabalhar 30, 35, 40 anos para conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo. O cara é presidente, votado por você, vai lá, cumpre 4 anos de mandato e recebe uma aposentadoria vitalícia com o salário de um presidente. Quanto ganha o presidente? Ninguém sabe. Então vou fazer que nem o Tiririca, né? Vote em mim, ó, eu não sei, mas quando eu for eleito eu te digo, né? Então, meu irmão, política no Brasil é uma piada mesmo.
antes ele ganhar do que um engravatado desse que vai lá cheio de más intenções mesmo. Com certeza o Tiririca não vai criar nenhuma lei para prejudicar ninguém. Ele quer alguma coisa de lei, ele só quer dinheiro. Ele vai lá, recebe o dinheiro dele e acabou a história. Então, meu irmão, esta é a realidade. Com quem o Silas Malafaia está agora? Ele já apoiou todo mundo. Já apoiou todo mundo. Agora, só restou o Serra para ele apoiar. Se ele vê o vídeo do Serra apoiando o aborto, aí ele abre mão. Não estou com mais ninguém. Crente não tem que se misturar com política. A visão do mundo nunca será igual à nossa. Os homens que estão aí nunca pensarão igual a nós. E tem mais, meu irmão. Não ouses você pensar, né, longe de mim apoiar ideias aqui, porque se eu tivesse que votar em alguém, eu votaria no Serra. Tá? Por que eu votaria no Serra? Só de pirraça para Dilma não ganhar. Não é que eu acho que o Serra é bom que vai fazer alguma coisa. É só uma briguinha, só de pirraça, só de ironia. Então, se eu tivesse que votar em alguém aqui, eu votaria no Serra. Agora, se a Dilma, a Marina ou o Serra, ou seja lá quem mais, se apoia o aborto, o fato de essas pessoas apoiarem o aborto não está revelando que elas são pessoas más. Não está revelando nada disso. Porque quando se pergunta, por que você, Beltrano, Ciclano, ou Beltrano, sei lá, por que vocês apoiam o aborto? A intenção da pessoa é boa, porém não chega ao nível espiritual que nós temos visto as coisas. Então, por que você está apoiando o aborto? Perguntaram para uma candidata. Falou assim, não, porque olha quantas crianças estão abandonadas por aí. Então ela não está pensando em apoiar o aborto para assassinar ninguém. Não é essa a intenção dela. Porque se ela estivesse querendo assassinar alguém, usaria outro meio, não usaria o aborto. Usaria outro caminho, não usaria o aborto. Então, a intenção da pessoa é até boa. Ela diz que vai legalizar o aborto porque a adolescente lá que não tem condição de ter um filho, não tem nenhum conceito psicológico para criar um filho, já que ela não tem condição, ela quer abortar, então nós vamos facilitar para ela abortar. Ela não está com um pensamento maligno. Ela está com um bom pensamento, mas com conceitos que nunca vão chegar ao nível dos conceitos que nós cristãos temos mediante a graça da Escritura. Então, esse negócio de combater uma pessoa porque vai legalizar o aborto, isso é besteira, meu irmão. Isso é besteira. Não é a realidade, não é o que tem fundamento. Porque eu tenho que combater, se fosse o caso de combater, o mau caráter. Agora, se eu vou combater uma pessoa porque tem uma visão contrária ao cristianismo, no caso aqui o episódio específico, o aborto, se eu vou combater alguém porque tem uma opinião contrária ao cristianismo, eu tenho que combater o mundo inteiro. Porque sempre haverá alguém, seja prefeito, presidente, senador, governador, deputado, vereador, sempre haverá na vida dele um ponto que vai ser divergente da doutrina do Evangelho, ou não terá? Eu vi o Serra fazendo uma campanha dentro da igreja. O Serra estava dentro das igrejas pregando, fazendo a campanha dele, falando de Deus, usando o versículo bíblico. Ainda falou assim, profundo versículo bíblico. Linguagem nossa, nós que usamos essa linguagem. Aí daqui a pouco mudou a cena, lá está o Serra carregando a Senhora Aparecida, não sei das quantas, lá no meio da missa católica. Ora, então por que eu deixo de votar no Serra porque ele estava dentro da igreja católica com uma imagem? Ele é mau por isso? Ele é maligno por isso? Não, ele não tem a visão espiritual que nós temos. Nunca eu vou achar um candidato ao nível do que o Evangelho exige. Não vou achar nunca.
Os que se diziam cristãos não estão demonstrando esse nível. Que dirá quem não é cristão? Então, essa luta por um ponto doutrinário é uma verdadeira ignorância. Eu prefiro, como meu Jesus já me orientou, ficar fora disso, porque para mim não interessa quem suba ao poder. Pode até o diabo subir ao poder dessa nação. Ele tem resistência. Sou eu. A obra vai continuar enquanto eu estiver vivo. Enquanto Jesus não disser, chegou o teu tempo, pode o diabo, pode Satanás, com tridente e tudo, assumir o poder de Brasília, dos estados, a unificação. Enquanto eu estiver vivo, meu irmão, a obra continua. Essa é a minha visão. Amém?